Meus queridos, dando continuidade aqui nos vídeos de revelação, lembrando que, meu querido, revelação não é profecias, tá? Até gente que vai ter nenê faz chá de revelação. Então o termo revelação, quem não sabe, é revelar algo que está oculto, que veio para um, que um sabe e precisa revelar para todos, ok? Então não misture alhos com bugalhos e não coloque em mim carimbos que não me pertencem. Eu não sou profeta e não estou dando a verdade absoluta. Eu não estou falando coisas que têm que acontecer. Eu estou falando coisas que eu vi, vou revelar, e se vai acontecer, aí é problema seu ou problema do espiritual, e não meu. Eu somente coloco o prisma sobre a mesa. Aí mais pessoas vão falando o que sonharam e viram. A gente cruza as informações e vira ciência. Quanto mais cruzar, mais a probabilidade dentro das regras da estatística, que é ciência, acontece. Tá ok? Muito bem. Então, segurem os seus crocodilos e segurem as suas crendices, pois eu trabalho com o dicionário, o famoso pai dos burros. Segurem os seus crocodilos, porque a coisa é polêmica e fala do ex-presidente. Eu vi um atentado contra o ex-presidente, o pseudo-Bolsonaro, acertando o peito dele mais ao ombro e fazendo virar com impacto. Eu não vi ele morrendo, eu não vi nada disso aí. Eu só estou falando do que eu vi. Foi mais ou menos nessa altura do peito, mais ou menos nessa altura, mais ou menos. Era de um dos lados do peito. Ele estava num lugar. Ele estava numa posição onde estava aberto e recebeu como é que o pessoal chama? Um alvejar, né? E recebeu alguma coisa que bateu nele. E não era faca, tá? Era alguma coisa, tipo um projétil, tá? Projetado. Então, projétil projetado. Que acertou ele. E ele fez assim, ó. O impacto fez ele meio que cair assim, sabe? Virar caindo. O impacto fez isso com ele. Eu não vi mais nada. Só vi essa cena. Agora, as pessoas perguntaram e falaram assim, mas professor, ele não ia ser preso? O espiritual indicou que ele ia ser preso. Só que se ele forçar para ele não ser preso, o espiritual vai transformar a mesma situação em outros, onde ele possa sentir a dor. Então, se ele não for, o espiritual, as forças, vão tentar fazer o filho ser. E aí vem uma situação como essa, porque se eu vi ele ser preso, e era para ele ser preso. Se ele não é preso, alguma coisa tem que acontecer para compensar essa situação. Então, prende o filho e recebe um tiro. Isso é uma compensação, professor? É uma troca? Pode ser, não estou falando que é. Conhecendo um pouquinho, desse tantinho só, o espiritual, eu falo para vocês que isso pode acontecer. Porque o espiritual pode ir adaptando e trocando as coisas. Mas aquele volume de acontecimento que tinha que acontecer, ele vai ser dividido um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Fazer ele sentir uma dor aqui, uma dor ali. Ah, era uma dor só, era só nele. Ele divide um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, meus queridos, não se enganem e rezemos muito. Porque o negócio, como que diz um amigo, o trem está ficando feio. E o trem anda no trilho. E não tem como ficar desviando de rota, pegando atalhos. Ele tem que seguir aonde está o tracejo da linha férrea. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Quem não sabe o que é prisma vai estudar no dicionário. Namastê.